A paz esteja convosco, aqui é a pastora Juliana. Estamos trabalhando a apostila Aconselhamento e Orientação Familiar. E chegamos agora num tópico que é o sexo no casamento. Apesar de ser um assunto um tanto quanto polêmico e que muitas pessoas tentam se desviar dele, ele é de suma importância para que a tua família esteja bem, para que a tua casa esteja bem. E para de repente você que ainda não encontrou tua outra metade, quando encontrar você vai saber o que significa de fato o sexo no casamento e de que forma devemos tratar. Porque diante de uma sociedade e de um mundo totalmente corrompido e com os valores totalmente trocados, vimos aí a promiscuidade escancarada nas redes sociais, na internet. Por isso precisamos sim proteger e blindar o nosso coração, para que o nosso casamento seja blindado, para que tudo que procede do coração, a palavra fala, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Satanás, ele sempre vai trabalhar em cima dessa área, porque um relacionamento em que o casamento, ele é firmado e ele é saudável, Satanás realmente perde muito espaço, porque no mundo espiritual é liberado bênção para esse casamento. Por isso precisamos sim cuidar dos detalhes, cuidar ao máximo da pessoa cujo qual Deus nos entregou, para que sejamos um. Então, a necessidade de uma boa comunicação, para que essa área seja desenvolvida da forma correta, a necessidade de entendermos a santidade do sexo. Antes mesmo do pecado, o sexo foi tido como santo por Deus, para que eles pudessem se multiplicar. O desejo sexual foi colocado no homem e foi colocado na mulher. Isso não é coisa do diabo, isso é coisa de Deus, que se for desfrutada na hora certa e no momento certo, é o presente de Deus para nós. Porém, ao contrário, se for desfrutada de forma errada, em momentos errados, também pode se tornar situações extremamente frustrantes para a tua vida depois quando você casar. Então precisamos sim entender que há uma aliança que ela tida na relação sexual. Quando a gente tem uma relação sexual, a gente se entrega. E é nessa parte da relação sexual em que se tornamos um com o nosso marido. Por isso é necessário entendermos quantos detalhes precisam ser observados. Existem consequências de um relacionamento fora do casamento. E elas são várias consequências. Por isso precisamos tomar muito cuidado e não permitir, é uma ligação de alma, não permitir que venhamos a errar a esse ponto. E que possamos nos guardar para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar para o momento certo, para a hora certa, com respeito, com intimidade, com conhecimento de quem é a pessoa que está com você, né? Com a visão de que o casamento é para uma vida inteira. Então você precisa sim dedicar tempo, dedicar recursos para que vocês possam viver o melhor que Deus tem para vocês. Como desfrutar de um bom relacionamento sexual? Em primeiro lugar, a comunicação. Você precisa se comunicar com o seu marido, o marido precisa se comunicar com a sua mulher. Porque tem um versículo que fala: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 1 Coríntios 7:4. Você precisa conhecer sua mulher, saber o que ela gosta, de que forma que ela gosta que você fale. Às vezes a linguagem que a mulher vai entender vai ser diferente. Às vezes para você não se importa muito com elogios, mas ela precisa ser elogiada para se sentir amada, para se sentir desejada. De repente vocês entraram num casamento novos,
né? Tinha toda aquela paixão, como a gente já estudou, né? Vocês passaram por tempo junto, vieram os filhos, o corpo da mulher mudou, muita coisa mudou. Mas você não pode deixar de ter essa sensibilidade, de sempre estar elogiando a sua mulher, de sempre estar buscando o melhor. E da mesma forma a mulher sabe que o homem é visual. Então assim, ó, não adianta ficar esperando, né, o homem em casa com camiseta. Você precisa se arrumar, você precisa cuidar dessa parte. Vocês precisam ter um dia de vocês para sair da rotina, para passear, para namorar, para viver o melhor que Deus tem para vocês. É necessário que o tempo seja um tempo de qualidade. Não adianta eu chegar em casa cansado ou ela cansada e esperar que vocês alcancem o máximo na relação sexual, porque isso não vai acontecer. Então é necessário se programar sim para um tempo de qualidade, para uma conversa, para um tempo de intimidade, né? Que possamos expressar, né, o nosso desejo, o nosso carinho, o nosso amor através do ato sexual. Mas o ato sexual, o sexo é apenas uma forma de se relacionar, porque ele é muito mais profundo do que isso. Ele precisa acontecer na parte física, alma e espírito. É a ligação dessas três partes. É o casal que ora junto, é o casal que tem intimidade, que conhece o que um gosta, o que o outro gosta, que vai dedicar tempo para isso. E é a questão da alma. Se você, mulher, não valorizar o teu marido como cabeça, se você também não elogiá-lo, se você não colocar ele no lugar como homem, como ele deve ser, se você só reclama ou coisa parecida, você não vai estar nutrindo o teu marido na sua alma. E nem você, marido, vai estar nutrindo a sua esposa na alma se você não exaltá-la, se você não tiver ela como prioridade na sua vida, né? Não compare, tira as comparações, porque isso que está escancarado nas redes sociais e na internet não é verdadeiro. Então trabalhe com aquilo que Deus te deu, cuide do que Deus te deu com zelo, com amor, com intimidade, porque lá no início, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Isso quer dizer que havia intimidade, não havia vergonha. Então, entre quatro paredes, é necessário sim que haja uma satisfação sexual. É necessário sim que haja conhecimento, porque o que é bom para você pode não ser bom para o teu marido e vice-versa. Mas você precisa conhecê-lo. Você precisa se esforçar para dar o teu melhor e assim por diante. E tem várias questões que acabam atrapalhando a vida sexual. Primeira delas, falta de informação. Muitas vezes você vem lá do mundo e acredita que o sexo é sujo, que o sexo é algo ruim, que o sexo está relacionado diretamente com o pecado, e você acaba trazendo isso para dentro do teu casamento. Sim, o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Se você está junto e não é casado, você está em pecado, né? E qualquer tipo de relação sexual ou qualquer tipo de pornografia ou coisas desse tipo é tido sim como pecado. Mas dentro do casamento ele é santificado. Você não pode trazer isso para dentro do teu casamento, muito pelo contrário. É o mais próximo que nós temos da vida antes do pecado é o sexo, porque ele já foi instituído por Deus antes que o homem e a mulher pecassem. Porque quando Deus deu Eva a Adão, ele disse: crescei e multiplicai-vos e encheis a terra. E nesse momento ele coloca o desejo sexual no homem e na mulher, e não retira esse desejo do homem e da mulher. Então as consequências do pecado são outras, mas a vida sexual não. Ela é o que nós temos mais próximo daquilo que Deus deseja para nós, dessa intimidade. Atitudes culturais. A maneira como cada um enxerga o sexo pode causar problemas após o casamento. Então é necessário sim que haja conversa, que você seja instruído da forma correta. O estresse também pode causar problemas no casamento.
O estresse, aquele negócio de você chegar cansado, tudo que você quer descansar e você não tá priorizando o teu marido, você não está priorizando a tua esposa, e todos esses fatores, e o tempo, você já entrou na rotina, você já não tem mais tempo, já não tem mais interesse, e várias questões que precisam ser vistas e analisada, porque nós como conselheiros também vamos ter que estar aptos a ouvir e a entender que momento esse casal está, porque às vezes esse casal, né, todos que se casam porque se apaixonaram por alguém, se casam para dar certo, se casam porque tem química, tem intimidade, tem tudo, e com o passar do tempo as pessoas vão perdendo isso. Então é necessário entender em que fase esse casamento está e o porquê que ele chegou a esse ponto de desgaste, que não está tendo, né, sucesso, que não está tendo satisfação na vida sexual. Cansaço, pressa, falta de oportunidade. Sabemos que quando os filhos chegam, acaba tendo uma crise nesta área, exatamente pelo tempo que uma criança exige, pelo cansaço que isso causa muitas vezes. Então é necessário ter muita sabedoria nessa parte, é necessário ter, ajuda, bastante conversa, porque realmente é um fator, mas que pode ser sim conduzido da melhor forma possível. Tédio, né? Aquele negócio que eu falei, caiu na rotina. E tem causas físicas também. E quando existem causas físicas relacionadas a doenças, a algumas enfermidades, é necessário que o conselheiro sempre oriente a que as pessoas estejam procurando ajuda médica, profissionais, porque isso precisa ser solucionado o quanto antes, porque ele pode causar vários danos, várias frustrações, e casamentos são terminados por isso. Então é necessário que seja ouvido e tentar identificar qual é essa causa, para que você possa orientar da melhor forma possível. E conflitos matrimoniais. De fato se um casal vive brigando, dificilmente ele vai alcançar a plenitude no sexo à noite, se ele vive brigando durante o dia. Porque o sexo não é só o momento da noite. O sexo é uma junção do companheirismo, da cumplicidade, de tudo aquilo que Deus colocou dentro do casamento. E isso, no final, é que dá essa intimidade que nos conduz ainda mais para perto de Deus. Então você não pode separar sexo de Deus, porque isso está junto, está ligado. Então vem dele. Então que você possa santificar o teu casamento, santificar o teu leito, que você possa desfrutar do que Deus deixou para você e que você possa ser um referencial para essa nova geração que está vindo e que precisa hoje mais do que nunca de nós como resposta, para que eles não se percam, para que eles tenham uma direção, um caminho. Por isso precisamos muito falar sobre isso com os nossos jovens, com os nossos filhos, porque enquanto a igreja se cala, o mundo lá fora está de uma forma tão explícita, levando eles para tudo quanto é lugares, para tudo quanto é informação distorcida e de uma forma totalmente fora dos princípios de Deus. Que possamos ser referência para a próxima geração. Deus abençoe a todos e até o próximo tema.